Se tem uma coisa que está no sangue da Euliábia é a garra. Trabalho nem de longe era uma opção de vida. Pelo contrário, acordar cedo para ir para a labuta sempre foi sinônimo de busca pelo sustento. Sem muita oportunidade de pensar na carreira que queria seguir, a diarista acabou fazendo de tudo um pouco. E quando a situação financeira apertou, lá estava ela vendendo salgadinhos. Dia de domingo eu ia para a feira vender salgadinho também. E tinha uma máquina de costura, comecei a pegar roupas de vizinhos para poder trocar o fecho, para poder fazer bainha, e assim fomos. Não foi nada planejado, eu não planejei nada disso, não foi nenhum sonho. Mas a vida foi levando e eu fui me adaptando e graças a Deus consegui a renda para poder criar meus filhos. São anos de uma jornada dupla, às vezes tripla. Uma rotina puxada, mas também marcada por conquistas. Eu consegui fazer minha casa, hoje eu tenho uma boa casa, graças a Deus. Consegui criar meus filhos, consegui um carrinho na garagem. Da mesma forma que a Euliábia, milhões de pessoas precisam ralar muito para conquistar o tão suado salário no fim do mês. Em um país desigual como o nosso, diversos fatores fazem com que a ideia de trabalho seja encarada de um jeito um tanto quanto pesado pelo brasileiro. São vários os fatores sociais que vão influenciar, históricos, sociais, econômicos. Podemos destacar alguns, né? Primeiro, uma herança escravocrata, né? Que isso aí cria uma relação com o trabalho bastante difícil, né? Você tem essa herança, quer dizer, o trabalho braçal, o trabalho manual era relegado aos negros, né? Outras questões, você tem uma desigualdade social extremamente séria. O Brasil é um dos países com maior desigualdade do mundo, né? Uma desigualdade social. Como é que você vai ficar motivado para o trabalho? Como é que você vai ficar interessado no trabalho se a desigualdade social, as diferenças sociais, elas estão muito óbvias, né, diante de você, né? Diferenças de transporte, diferença de saúde, diferença de educação, etc., diferença de salário, diferença de renda, né? Diferença de alimentação, de viagens. Quer dizer, isso está muito óbvio, né? Está muito patente, né? Está muito escancarado, digamos assim. Então, como é que uma pessoa dessa vai se motivar, né, sabendo que ela está realizando, né? Ela está reproduzindo esse estado de desigualdade social, de exploração econômica, né? Que o trabalho dignifica o homem, ninguém tem dúvida. Mas levar essa frase tão ao pé da letra foi prejudicial a Eloá. As mais de 8 horas diárias no serviço público, somadas aos cursos que ela frequentava, fizeram a jovem administradora ter certeza de que estava infartando. No meio dessa rotina agitada e ainda cobrando de mim a perfeição em tudo que fazia, eu comecei a desenvolver uma série de sintomas. Entre eles, dores de cabeça, dores musculares, azia. Eu comecei a ter apertos no peito, que parecia que eu estava tendo uma espécie de infarto. Então eu fui ao médico para tentar entender o que estava acontecendo, mas os meus exames deram todos normais. Aparentemente não tinha nada de errado comigo. O corpo continuou dando sinais e Eloá teve um colapso que a fez repensar a vida. O diagnóstico logo veio: síndrome de burnout, um esgotamento causado pelo trabalho. Numa manhã eu não consegui sequer levantar da cama para desligar o despertador. Percebi que algo estava muito errado. Achei que eu estava tendo algum tipo de AVC, algum sintoma assim, cerebral, porque a minha mente parecia não funcionar direito. Essa visão do trabalhador como ser econômico e meramente produtor não vem de hoje, e a história é prova disso. Nova York, 1929. A quebra da Bolsa de Valores deu início a uma grande depressão. As consequências não ficaram restritas aos Estados Unidos, atingiram o mundo todo. Com isso, o trabalho passou a ser visto como a única saída para a recuperação das enormes perdas econômicas geradas. Eram pessoas que, em prol do salário, em prol da remuneração financeira, eles abriam mão de toda e qualquer espécie de qualidade de vida. Trabalhavam 12, 14 horas por dia, trabalhavam sem férias, emendavam o final de semana, tinham 2 empregos. Essa geração foi a geração que foi responsável pela recuperação da atividade econômica mundial. Poder comprar um bom carro, uma casa própria, um relógio caro, um bem luxuoso para chamar de seu.
Com o passar das décadas, houve uma mudança de paradigmas. Nos tempos modernos, chique mesmo é ser e não ter. Esse conceito de experiência transforma valores pessoais e também corporativos. Enquanto lá atrás, onde o meu principal valor era construir patrimônio, eu carregaria pedra de sol a sol em prol de um bom salário, quando os meus valores mudam e a experiência começa a ser mais importante do que o ter, o viver é mais importante do que o ter, eu começo a construir um mundo corporativo diferente, em que o conceito clima organizacional começa a tomar muito peso. Em média, uma pessoa passa 90 mil horas trabalhando. É como se ela dedicasse 1/3 da vida somente às atividades laborais. A gente pode até dizer que o trabalho é o principal meio garantidor de dinheiro. Mas você já parou para analisar que há outros benefícios aí que não apenas os financeiros? É justamente disso que trata o que há cerca de 10 anos começou a ficar conhecido como salário emocional. É um conjunto de práticas que as empresas, de modo geral, o mundo corporativo, né, faz, né, no seu ambiente de trabalho. Vou dar alguns exemplos, dando autonomia, flexibilidade de horário, por exemplo, né, um ambiente tranquilo, um clima agradável e, principalmente, uma liderança, né, uma gestão aí mais democrática, né, um olhar mais humano para esses colaboradores. No salário emocional, a satisfação fala mais alto. Olha que isso é essencial nos dias de hoje, já que num nível global o índice de descontentamento com o trabalho chega a incríveis 85%. E não há nada mais improdutivo para uma empresa do que um funcionário infeliz. Vale a pena relembrar a palavra do Cristo, né? Quando ele dizia que nem só de pão vive o homem. Quer dizer, está destacando justamente essa questão que não nos reduz a dimensão econômica, né? O ser humano, ele necessita, sim, estar satisfeito, procurar o máximo possível, estar satisfeito ali no seu local de trabalho, fazer aquilo com interesse. É muito comum a gente ouvir discursos, né, sobre a produtividade, aumento da motivação, etc. Inclusive, empresas têm trabalhado até setor de recursos humanos, né, o uso da sociologia, da psicologia, etc., para exatamente resgatar um pouco essa ideia, mas ainda é muito precária, ainda é muito superficial. Alguns exemplos de salário emocional são horários flexíveis, folgas, creches, espaços de lazer na empresa. Mas é importante deixar claro que eles não podem de maneira alguma substituir o salário em dinheiro. E para que haja um bom ambiente de trabalho, alguns direitos previstos na legislação precisam ser respeitados. Os colaboradores também devem ser amparados por sindicatos de classes. Ele tem o direito de não sofrer assédio moral, ele tem o direito de não sofrer assédio sexual, ele tem o direito de não sofrer perseguição, ele tem o direito de não ser exposto a uma jornada exaustiva, ele tem o direito aos fins de semana, ao descanso semanal remunerado, ele tem direito às férias anuais. Então, existe toda uma legislação que protege o colaborador dos excessos. Thalita era arquiteta. Na empresa onde trabalhava, o clima, que já não era dos melhores, ficou insustentável quando houve uma mudança na chefia. A gerente, naquele momento, trancou a copa porque achava que a gente comia muito, colocava o ponto de água e de café na frente da sala dela, toda de vidro, para poder a gente não ficar conversando, limitou a internet, colocou o ponto, aumentou um pouco a jornada de trabalho. Tinha uma série de coisas que estavam me fazendo me sentir mal, estavam me dificultando aquele período. A moça entrava em pânico toda vez que lembrava que tinha que ir trabalhar. Chegava domingo à noite, eu começava a chorar e meu noivo tinha que me ajudar porque eu não queria trabalhar na segunda-feira, mas eu precisava ir trabalhar na segunda-feira. Isso foi virando aquela bola de neve, de sensações, de emoções. A tomada de decisões muitas vezes se torna um desafio. Não estar feliz pode nos levar a sair do emprego. O ideal é que
nesse momento, você analisa o teu nível de satisfação, de saúde mental e busque algo que você tenha prazer em fazer, né? Que faça uma escolha mais coerente de acordo com o seu perfil, né? E o perfil da empresa. Infelizmente, o dinheiro é o que paga as contas no dia a dia, né? Mas o dinheiro deveria ser consequência de todo esse prazer de trabalhar, dessa felicidade, né? Desse momento aí de satisfação dentro do mundo corporativo. Na cara e na coragem, Thalita não só pediu contas, como mudou completamente de área. É hora de crescer, de começar a olhar para outras Thalitas que estavam dentro de mim, assim, tipo, outras vontades também. E abracei com tudo esse mundo da consultoria financeira e de aprender cada vez mais, de expandir meus conhecimentos. E hoje eu me sinto muito realizada no meu novo trabalho, na minha nova demanda de tudo. Pensando em transformar a forma como as pessoas veem o trabalho, uma pesquisadora mexicana criou o Barômetro do Salário Emocional. Ele mede os benefícios não econômicos que os indivíduos obtêm no ambiente corporativo. Ao todo, 10 fatores-chave afetam as atividades de toda a pessoa. A autonomia ou liberdade que se tem para administrar os próprios projetos, o pertencimento a um grupo que valoriza e reconhece o funcionário, a criatividade, o plano de carreira, o prazer refletido em momentos agradáveis no trabalho, o domínio da função exercida que gera satisfação e orgulho, a inspiração que leva o trabalhador ao sentimento de ampliação de possibilidades, o crescimento pessoal, o crescimento profissional e o propósito que faz com que o colaborador tenha a sensação de que o trabalho desempenhado é cheio de significados. A liderança tem que ter a consciência de que eu preciso dar um remédio para a minha equipe, para motivá-los. Eu não posso exceder na dose desse remédio e alcançar um veneno, que eu vou matar a minha equipe, matar emocionalmente, né? Eu vou adoecer a minha equipe, eu vou desmotivar a minha equipe, eu vou ter todos os efeitos colaterais da bula. Fabiane deixou de ver significado nas coisas que fazia. Formada em secretariado executivo bilíngue, já não tinha mais certeza de que podia crescer profissionalmente. Eu cheguei ali num ponto em que o ambiente de trabalho não estava tão favorável, não estava de acordo com o que eu gostaria de viver. Então, eu fui entendendo que eu não tinha mais tanto tempo para mim, que as minhas coisas ficavam em segundo plano e que eu sempre priorizava ali aquelas 8 horas comerciais. E isso deixou de fazer sentido para mim. Depois de tirar férias, chegou à conclusão de que precisava de uma mudança. Eu entendi que eu precisava colocar um espaço para minha qualidade de vida. Então, eu gostaria muito de escolher o meu horário de trabalho, eu gostaria muito de conciliar com a atividade física, com os meus compromissos pessoais, de ter mais tempo com a minha família, de optar por viajar, sim, não só em temporada de férias. E eu costumo dizer que isso é um poder de escolha, né? Você se programar para poder desfrutar do que te traz prazer, do que te energiza, do que te faz feliz, de fato, né? E o trabalho, ele é um caminho. Fabiane contou com a ajuda da Marcela, que é mentora de carreiras. De repente você passou ali 10, 15, 20 anos atuando numa determinada profissão e você já explorou tudo, já conseguiu chegar ali nos limites, né, do que essa carreira poderia te oferecer, e você descobre que agora você quer desenvolver um outro talento ou se projetar numa outra área de atuação, se lançar como um novo profissional num outro segmento. Então o mentor também pode te apoiar nesse processo de transição. Hoje, Fabiane é dona do próprio negócio e deixa uma dica para quem, da mesma forma que ela, chegou a ter dúvidas sobre a carreira a seguir. Que a gente aprenda com as fases que não são tão alegres, tão favoráveis, e que elas tragam, sim, uma lição de vida, um aprendizado e um motivo, né, que nos faça alcançar o que a gente realmente acredita. O Repórter Justiça faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra as histórias de empresas que estão empenhadas no bem-estar dos funcionários. Não saia daí. Tem gente que passa mais tempo no trabalho do que em casa com a família.
Muitos brasileiros precisam de mais de um emprego para conseguir pagar todas as contas, mas a saúde não vai nada bem. Nos últimos anos, gestores começaram a perceber como é importante cuidar do bem-estar para que os funcionários se sintam valorizados e produtivos. Quando uma pessoa está feliz no trabalho, ela produz mais. Quando ela gosta, quando ela tem afinidades no trabalho, né, com a equipe que ela trabalha, ela também produz mais. Porque se ela não tem afinidade, se ela está em conflito com alguém da equipe, ela produz menos. Por quê? Porque a comunicação entre eles diminui. Na empresa de tecnologia da informação onde o Caio trabalha, em Brasília, são vários os mimos dados aos colaboradores. Brindes, canecas, garrafas personalizadas, kit churrasco, eventos, confraternizações, almoços, eventos especiais, assim, uma série de outras bonificações que é difícil de se ver no mercado. A expectativa é sempre grande para o recebimento do salário. Só que para quem se preocupa com a satisfação do empregado, isso não é suficiente. Na ponta do lápis, os benefícios fazem a diferença. A gente tem também auxílio academia. A gente entende que é importante a gente incentivar, né, e investir no bem-estar físico dos nossos colaboradores. A gente também tem incentivos para aprendizagem de novas línguas e idiomas. Então a gente fornece auxílio para cursos de inglês e cursos de francês também. A palavra aqui é motivação. Os funcionários são estimulados a cumprir metas e os que mais se destacam terminam um ano com a conta bancária recheada. A gente recompensa eles através de bônus no final do ano, pagando, além do 13º, pagando 14º, 15º salário, às vezes tem uma bonificação extra também. Colaboradores felizes, empresas com resultados satisfatórios. Este salão de beleza em Brasília abriu há 10 anos, com 4 trabalhadores. Hoje são mais de 40. A gente forma os profissionais do zero até se tornar um profissional qualificado para o mercado de trabalho. O segredo do sucesso não se deve apenas à qualificação profissional. É necessário promover a saúde física, mental e emocional dos funcionários. Já tivemos parcerias com inglês, parceria com academias e temos outras parcerias com dentista também. Então temos outras parcerias que enriquecem e valoriza bastante todos os nossos colaboradores. Isso motiva mais a equipe a estar trabalhando com mais afinco, com mais motivação. Para muitos, a melhor notícia é saber que há oportunidade de crescimento. Primeiro eu fui para auxiliar, depois passei para júnior e hoje eu sou master. É uma empresa onde você entra e tem a oportunidade de crescer, pois aqui tem cursos internos. No Brasil, a legislação trabalhista permite que as empresas ofereçam bonificações. Precisa se analisar apenas se essas bonificações não são salários disfarçados. Se elas forem salários disfarçados, elas integram a base salarial no caso de dispensa, no caso de rescisão desse contrato, no caso de férias, no caso de depósito de fundo de garantia. Se elas não são remunerações disfarçadas, elas não são salários disfarçados, elas são efetivamente premiações, elas não integram essa base de cálculo, mas em todas as formas ela é permitida, tá? Tanto as bonificações quanto as premiações são permitidas. Transformar as organizações em ambientes laborais mais leves e saudáveis é dever dos gestores. O comportamento e a forma de lidar com as equipes mostram quem é chefe e quem é líder. O chefe, ele é aquela pessoa que organiza as coisas, planeja, organiza, controla, distribui as atribuições. Então, é como se ele fosse aquela pessoa do organizacional. O líder já é aquele cara que influencia o comportamento humano, chega no objetivo, mobilizando as pessoas por valores, por propósito. E ele faz o mesmo papel do chefe, só que de uma maneira junta, e respeitando as individualidades, com a comunicação assertiva, tempestiva. Nara é diretora de negócios e pessoas em uma rede de clínicas de reabilitação e bem-estar. Ela costuma dizer que os primeiros clientes são os próprios funcionários. A gente busca ouvir e encantar as pessoas que trabalham com a gente para que elas repliquem isso para o nosso cliente externo, né? A mudança de gestão não acontece da noite para o dia. Às vezes leva anos.
Na tentativa de acelerar esse processo, consultorias promovem alterações na maneira como as pessoas e as empresas trabalham. Para melhorar a comunicação dos funcionários, Nara procurou Fernanda, consultora e designer comportamental. A nossa forma de atuação, ela está conectada com a curiosidade, a criatividade, a intenção, o resultado e principalmente com a necessidade das pessoas. Para isso, entregamos experiências transformadoras em diversos formatos, como workshops, oficinas, encontros personalizados para o diálogo e a criação colaborativa. Cartas, fliperama e que tal uma partida de tênis de mesa? O lugar parece até um salão de jogos, mas é uma empresa de software que desenvolve automação para jornalistas. Eu acredito bastante que as pessoas têm que se sentir em casa aqui dentro, em todos os quesitos, tanto de espaço, né? Tanto de relacionamento e de respeito. Então, todas as ações que nós fazemos aqui dentro, ações promovidas pelo nosso time de endomarketing aqui dentro, ações corriqueiras do dia a dia, elas vão remeter a esse ambiente de casa. Além de proporcionar o relaxamento da mente e o exercício do corpo, os momentos de lazer no trabalho aumentam a interação entre colaboradores. Não é muito comum a gente saber da vida do outro, o que o outro está precisando, né? Já aconteceram casos aqui da gente mobilizar vaquinhas ou mesmo mobilizar uma força de ação para ajudar a pintar uma casa, para pegar a geladeira na casa do outro, ou para ajudar famílias em situação de rua. Então, isso mostra esse companheirismo, né? Não fica só naquela caixinha do trabalho, sim na caixinha fora trabalho, na caixinha de relacionamento mesmo e de companheirismo. Mostramos há pouco a diferença entre chefia e liderança. Aqui não tem espaço para comportamento autoritário, não. Nós temos um relacionamento bom, ele sempre pergunta como eu estou, sabe como eu estou, ele me conduz, me lidera, me motiva, me questiona. E assim é muito legal, porque eu não tenho trabalho, eu tenho tarefa e eu quero entregar essas tarefas. O bom desempenho fez com que Thiago fosse premiado. Ele ganhou uma viagem para o exterior com tudo pago. Essa é a primeira vez que o analista de vendas trabalha em um local que incentiva o funcionário. Foi uma experiência super legal porque não foi só passagem, hospedagem, foi todo um ambiente criado com roteiros, com lugares para visitar. Então, para mim foi uma viagem excelente, foi uma forte experiência da minha vida. No próximo bloco, vamos falar sobre realização profissional. Você é feliz com o que faz? A gente volta já. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. A frase do pensador Confúcio poderia ter sido inspirada na vida do Jansen, médico aposentado há 25 anos. E quem foi que disse que ele parou de atender? As crianças que atendia quando eram pequenas, agora já cresceram e trazem seus filhos. Isso cria um vínculo lindo e interminável. Uma vida inteira dedicada a cuidar da saúde de crianças. Sem a paixão pela pediatria, nada disso seria possível. Por que eu vou parar de trabalhar se eu me divirto tanto, se eu vejo tanta coisa boa, se eu vejo a perspectiva do nosso país melhorar pelas crianças que eu atendo aqui, pelas crianças que estão crescendo, pelas crianças que estão tendo esses cuidados maravilhosos dos pais. Isso é muito lindo. Tem gente que não vê a hora de se aposentar. Depois de tantos anos de trabalho, nada mais justo, né? Mas há pessoas que não encaram essa nova fase da vida como uma conquista e acabam adoecendo. A solidão e o sentimento de inutilidade podem colocar em risco a saúde dos trabalhadores mais velhos. No caso depressivo, a ansiedade aumenta porque a rotina que estava ali completa não é mais. Então, eu tenho que modificar meus padrões de comportamentos, meus hábitos no dia a dia, para preencher aquele momento ali que era preenchido com o meu trabalho. Graciara é arquiteta e urbanista e sempre atuou na área. Quando se aposentou aos 60 anos, realizou um desejo antigo. Foi estudar moda e abriu uma loja de acessórios infantis. Eu tenho um pequeno ateliê onde eu executo vestidos infantis sob medida, tematizados, ou seja, a pessoa chega lá, diz o tema que quer, escolhe o tema, eu não tenho temas prontos,
A pessoa diz o tema que quer que faça, minha filha desenvolve o desenho, eu imprimo e aí a partir daí eu corto e costuro. Muitos brasileiros querem ser donos do próprio negócio. Eles podem até ter espírito empreendedor aflorado e boas ideias, mas às vezes o que falta é coragem. Se alguém começa a fazer isso, todo mundo já começa a olhar. Nossa, é sério? Você vai ter coragem de fazer isso? Você tem certeza? Então tem essa visão também, sabe? E também, se você quer continuar na empresa, isso também é legal, não tem problema. Vai do que você gosta de fazer. Olhar o que a empresa pode te ofertar. Porque o salário já não é mais o básico, só o que a pessoa precisa. Vai muito além disso. Leonardo é apaixonado por música e começou a tocar violão ainda na adolescência. Teve banda de rock e tudo, só que a situação financeira não era boa. Decidiu então estudar para concurso. Foi aprovado em alguns processos e escolheu tomar posse no Superior Tribunal de Justiça. A minha intenção era criar uma condição para poder ter equipamento, para poder estudar. Eu sempre pensei um dia poder sair e viver exclusivamente de arte. Durante esses 10 anos eu ia conciliando tudo. E no meio do caminho eu me envolvi com canto, me envolvi com teatro. Comecei a trabalhar muito com teatro musical, fiz várias produções em Brasília, algumas coisas viajando pelo Brasil, pelo exterior. Depois de uma turnê no México, pediu exoneração do cargo. Uma decisão que mudou completamente o rumo da vida dele. Existe uma diferença na estabilidade, principalmente financeira. Mas como eu estudei muito, eu queria fazer arte, eu fazia várias coisas, era música, era tocando, produzindo, atuando, cantando. Então era uma coisa que eu sabia que eu teria várias áreas de atuação. Então não era uma coisa que parecia incerto para mim. Um ciclo que se encerra pode ser a porta aberta para uma nova história. Hoje, Leonardo pode dizer que é realizado com o que faz. E pensa que ele sente saudade da época em que era servidor? Desde o ano passado, com essa instabilidade muito maior, com pandemia, os teatros fechados, a minha principal atividade interrompida, eu pensei muito, né? Falei, nossa, se eu estivesse no tribunal, poderia estar em casa, trabalhando no home office, com segurança e com a estabilidade. Então, é óbvio que isso às vezes dá um aperto nesse lado, de se sentir meio desamparado, né? Numa situação assim de exceção. Mas vontade nenhuma, sempre foi muito certo para mim o caminho de fazer arte. E eu fui muito feliz em várias escolhas, sempre tive boas oportunidades, tenho certeza que elas vão voltar em breve. Nem todo mundo, no entanto, tem a sorte de trabalhar com o que gosta. Aliás, é comum encontrarmos pessoas reclamando do ambiente laboral, ou a quantidade de tarefa não agrada, ou a relação com colegas e chefes não é legal. E se você tem um sangue quente, a dica é respirar fundo para não agir no impulso. Procurar todos os dias, ao levantar, ter a sua meditação, ter o seu exercício, ter a sua devoção, depois sair para o trabalho. E chegar no trabalho com o firme propósito de os problemas são da empresa que eu estou aqui para solucionar. Eu sou uma pessoa resolutiva. Eu não estou aqui para conflitar. Eu não estou aqui para me debater. Às vezes, se encontrar na carreira leva anos. Priscila fez gestão ambiental. Na metade do curso já sabia que não era o que queria. Estudou para concurso, passou e acabou não sendo chamada. Não tinha saída e precisava trabalhar. Vendi brigadeiro no cursinho que eu fazia, vendi no condomínio que eu morava, vendi semijoia, trabalhei de recepcionista em academia, em comércio. Trabalhei também numa empresa de vendedora, de cursos e como recepcionista também, que eu cheguei a pedir demissão porque eu realmente não estava feliz lá, eu não concordava com a forma que os colaboradores eram tratados. Depois que uma amiga mostrou um curso de extensão de cílios, Priscila se deu conta de que era esse o caminho a seguir. Eu fico muito feliz quando eu atendo uma pessoa, quando ela se olha no espelho, quando ela se namora, quando ela gosta do que ela vê, quando eu devolvo a autoestima para aquela mulher. Isso me faz muito bem, isso me faz feliz. Isso preenche o coração. Isso é o que eu buscava realmente em tudo aquilo que eu não encontrei. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!